Fala galera, beleza? Gua Longe aqui. Nesse vídeo eu vou falar para vocês da dieta que me fez perder 20 quilos. A dieta que eu segui, que eu construí, lendo um monte de livro, estudando um monte de documentação, de estudos lá de fora, de artigos científicos, testando muita coisa, vendo que realmente funcionava e não funcionava para mim, e que fez realmente eu perder 20 quilos de forma saudável, ganhando massa magra, me desenvolvendo e, acima de tudo, definindo, tá? Não é aquele emagrecimento que você fica mal, que vai te causar mais fome, é um emagrecimento que realmente eu consegui, sem muito sacrifício, colocar na minha vida, assim, mudou completamente minha vida, meu estilo de vida, mudou minha saúde, me deu mais testosterona, me deu mais virilidade, me deu mais vontade de viver e, além de tudo, fez eu performar melhor no dia a dia, mente mais clara, performar melhor na minha empresa. Minha empresa tá faturando mais hoje por causa disso. Nossa, Gu, mas então essa dieta é milagrosa. Olha, de fato, ela é milagrosa, na minha vida foi. E eu vou passar para vocês tudo o que aconteceu, o que eu testei, contar um pouquinho dessa história. Tudo começou, galera, quando eu fui pro Japão. Eu fiz uma viagem pro Japão em março do ano passado, e foi uma viagem para comemorar meu aniversário. Eu tava desse jeito aqui que vocês estão vendo nessa foto. Eu tava muito acima do peso e eu ainda tava até ok, perto do que eu tava antes, tá? Porque no Japão eu ainda andei muito, eu acabei emagrecendo, desinchando um pouco, mas eu tava numa situação onde eu tava passando mal já, tendo vários problemas gástricos, vários problemas de saúde mesmo. Poderia ter um piripaque a qualquer hora, corpo inflamado, perna esticando, crises de pânico, ansiedade, princípios de depressão, dias que eu não queria fazer nada. Cara, literalmente chorava, um homem marmanjo, 30 anos, chorando porque tava sem energia, tava sem propósito na vida, e tudo isso meio que eu resolvi com alimentação, porque, gente, tudo que você coloca pra dentro, que você coloca no seu corpo, nosso corpo é química pura, vai causar um efeito bom ou ruim dentro do nosso corpo, isso é básico, tá? Então, se você não tomar cuidado com o que você tá consumindo, você vai ter problemas de saúde graves, e mais do que isso, a sua mente é um reflexo do seu corpo inteiro. Não falam que o nosso estômago, nosso aparelho intestinal é o nosso segundo cérebro, né? E não é à toa que falam isso. Aqui nós temos vários receptores nervosos, né? Então, se você tá estressado, se você tá comendo mal, tudo isso afeta a sua ansiedade, o seu psicológico, a sua inflamação. Tem vários estudos demonstrando que a inflamação afeta diretamente em TDAH, em ansiedade, em depressão, em síndrome do pânico. Então, tudo isso pode ter, sim, pode ser, sim, um resultado de uma má alimentação. Então, se você não tá comendo bem, se você não tá fazendo exercício, você vai entrar num loop de bola de neve, onde você vai ficar cada vez mais estressado. Esse estresse vai fazer você comer mais, você comer mais vai fazer você ficar ainda mais ansioso, e isso não vai acabar nunca. E você vai acabar ali tomando remédio, tomando Rivotril, igual eu tava. Eu tava tomando, pra vocês terem noção, eu tava tomando, eu não posso falar aqui os nomes, mas assim, tava tomando Rivotril, que acho que pode falar que é mais aberto, mas assim, tava tomando já, acho que 7 gotas por dia, tava tomando ansiolítico, tava tomando antidepressivo, um pacote de remédios. Fora que eu tentava suplementar ali, pra tentar recuperar, né? E tudo isso eu resolvi basicamente com alimentação, porque todos os médicos que eu visitava, todo mundo onde eu ia, falava a mesma coisa. Você precisa ajeitar a sua vida. Eu falava, não, beleza, mas eu não faço nada demais. Eu vivo numa cidade tranquila, eu vivo numa cidade com 20 mil habitantes, eu vivo num lugar super seguro, minha empresa tá segura. Então, assim, minha vida tava toda estável, mas o meu corpo tava todo em crise. O que tava acontecendo, né? Foi justamente aí que eu encontrei que tava na alimentação. Eu percebi também que quando eu viajava, eu voltava mais estressado, porque a gente fugia mais ainda da dieta. E aí eu falei do Japão por quê? Eu tava lá no Japão, e o Japão, ele tem um estilo de alimentação mais saudável. E eu perdi, assim, a gente andou muito e tal, eu dei uma desinchada, eu perdi coisa de 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, assim. Perdi alguns quilos e já deu aquela motivada. Quando deu aquela motivada, eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto. Então eu comecei a estudar sobre dieta, passei em nutricionista. Eu lembro que eu paguei assim coisa de 700, 800 reais numa consulta com nutricionista. E depois eu paguei de novo ele, porque eu tive retorno. E eles não, além de cobrar caro, eles não dão retorno, né? E eu vi aquilo que todo nutricionista fala, né? Ah, não, você tem que contar caloria, você tem que diminuir, entrar em déficit calórico, você fazer isso, não sei o que, fazer exercício e tal. E eu entrei naquele loop maluco, né? Então eu comecei a fazer exercício que nem um louco, comecei a contar caloria que nem um louco, baixei aplicativo, ficava ali neurótico,
contando. Só que eu não emagrecia. Mesmo em déficit calórico, eu não emagrecia, não emagrecia, não emagrecia. Mesmo seguindo a risca ali, o que o nutricionista passava. Perdi um pouco de quilo, mas assim, chegar em emagrecer mesmo, não emagreci. Só que aquilo me despertou. Pelo menos foi bom, porque aquilo me despertou essa vontade de querer resolver. Porque eu vi que do Japão, só de ter perdido 2, 3 quilos, eu já fiquei mais feliz, eu voltei mais animado, eu voltei mais preparado, com a cabeça melhor. Então eu percebi que tinha uma ligação ali. Então eu comecei a investir mais nisso. Comecei a estudar, comecei a me preparar. E aí que eu conheci um livro que eu comprei que se chama 4 Horas pro Corpo. Eu já era muito fã do autor desse livro, que é o Tim Ferriss, que eu tinha lido o livro dele, o 4 Horas, Trabalho 4 Horas por Semana, e eu tinha achado o máximo, tinha gostado muito dos conceitos que ele tem ali. E aí eu fui buscar esse livro, que é 4 Horas pro Corpo, né? Na verdade, antes desse livro, eu ainda li um outro dele, que é o Ferramentas de Titãs, que tem uma parte que é só pro corpo. E aí eu li basicamente um resumo do que tem, do que ele faz, do que ele mostra no 4 Horas pro Corpo. Só que no 4 Horas pro Corpo ele realmente trouxe os insights mais profundos. E aí eu comecei a puxar todos os estudos que ele traz. E ali eu conheci uma dieta chamada Slow Carb. Não é low carb, tá? É slow carb. Porque a low carb, você corta os carboidratos, come o mínimo possível e come mais proteína. No slow carb, você come carboidratos, só que somente carboidratos de digestão lenta. Ou seja, aqueles que não vão causar impacto na sua glicemia. Aí eu comecei a entender, comecei a ligar. Pô, legal, bacana. Aí eu comecei a ver outras dietas, como dieta carnívora. Comecei a testar umas coisinhas também. Depois eu conheci a dieta da selva, que também é bem legal. Então, vou dar um resumo dessas dietas para você entender onde eu quero chegar, tá? Porque a dieta que eu tenho, que eu uso hoje, que me fez perder 20 quilos e que me mantém nessa consistência de perder e ganhar massa magra, é uma dieta que não é extrema. E é aí que tá o segredo que eu vou te contar hoje. Então fica comigo. E já vê se você se inscreveu, porque esse canal aqui eu vou sempre bater esse papo com vocês, bem legal, sobre dieta, saúde e bem-estar. Então, explicando um pouquinho pra vocês sobre cada dieta. Eu nem vou entrar em algumas dietas, por exemplo, a low carb, que é mais conhecida e coisa do tipo, porque pra mim não faz muito sentido explicar pra vocês isso, tá? Mas eu vou entrar nas outras. Então, primeiro veio a slow carb, que foi onde eu comecei. Nela, você pode comer feijão, lentilhas, carnes, gorduras, algumas gorduras, mas eles não focam muito em gordura, tá? Isso foi uma coisa que me pegou um pouco. E você não pode comer nada que é branco. Então, durante a semana, né, você tem que comer a mesma coisa todos os dias e nenhum carboidrato branco. Ou seja, nenhum carboidrato que vira amido dentro de você, que vai te dar pico de glicemia e vai causar insulina no seu corpo, alta de insulina, que vai travar a sua queima de gordura. E lembra bem desse trecho, porque você vai entender. Eu quero que você saia desse vídeo sabendo os princípios e não sabendo, tipo assim, seguindo uma formulinha. Você vai saber os princípios. Você é uma pessoa inteligente, então eu quero que você aprenda isso, tá? Então, a slow carb é basicamente isso. Você tem um dia livre, você pode arregaçar, você pode comer, você pode beber. Ele permite que você beba uma taça de vinho por dia, inclusive. Nessa dieta você pode basicamente comer muito sem se preocupar em contar caloria e você vai começar a perceber os padrões entre essas dietas que realmente funcionam, tá? Beleza. Vamos da carnívora. A carnívora é basicamente o que o nome já diz. Você vai comer só carne. Então você vai comer muita carne e vai comer nada ou quase nada de outras coisas. Então leites, derivados, gordura e coisa do tipo, tá? E aí a gente vai pra gordura como bastante, mas gordura animal. E aí a gente vai da selva, que basicamente resgata o homem selvagem. Então você come frutas, alguns até chamam de dieta ancestral também, né? Você come tudo que é natural, você come carne, você come gorduras, bastante gordura, manteiga. Então você enche o seu prato com bastante coisa dessa, também você não conta caloria. E eu fui testando uma dessas e eu percebi assim, que primeiro, eu perdi, só de testar, tá? Só de testar e transicionar entre essas dietas, eu percebi que eu emagreci. Então eu já perdi ali no começo os primeiros 5, 10 quilos, tá? Então eu já perdi bastante, já fiquei magro e fiquei bem. Eu comecei a ter muito mais foco. Eu perdi a necessidade total de tomar meus remédios de ansiedade. Fiquei super bem. Eu comecei a respirar melhor, o que eu achei incrível. E eu comecei a ter mais força pra tudo. Então, mais energia, mais força, mais garra, mais testosterona, mais tudo. Só que aí que veio a cereja do bolo. Porque assim, o que eu encontrei? Eu entendi o padrão entre essas dietas. E aí é agora que entra o segredo, que é a nossa dieta, tá? A nossa dieta que a gente realmente coloca em prática aqui. E eu queria falar pra vocês. Inclusive, eu criei até uma dieta minha, totalmente minha ali, que se adaptou a mim. E eu testei em outras pessoas, inclusive na minha própria mãe. E ela perdeu muitos quilos ali. Todo mundo que segue exatamente o que eu vou falar aqui, acaba perdendo quilo, acaba tendo
mais memória, tendo mais energia, mais vitalidade, tá? Lendo esses livros todos, eu vi que eles tinham um padrão. Primeiro padrão, jejum. Todas essas dietas pregam o jejum para mais saúde. E o jejum já era uma coisa que eu estava estudando por conta da autofagia. Se você não sabe o que é autofagia, é um termo, né, que basicamente diz o seguinte: quando o nosso corpo não tem gordura, quando ele não tem o que comer, ou seja, ele já consumiu energia, já consumiu gordura, já consumiu açúcar, ele basicamente vai procurar o quê? Células. Então, autofagia acho que do romano, do grego, que é basicamente a palavra traduzida como auto comer, né? Você se comer, no caso. O corpo, ele começa a comer as células que você tem, que tem potencial, que são potenciais, são células ruins. São as células que têm um potencial de câncer, por exemplo. Até no livro do 4 horas pro corpo ali, ele fala muito sobre o jejum e traz casos de pacientes em caso terminal, né, de câncer avançadíssimo, e fazendo o jejum, eles conseguiram reverter essa doença. Eles não tinham mais o que fazer, já não tinha mais tratamento, estavam tinham de desavisado, né, a pessoa não tem mais o que fazer, e eles, como última alternativa, testaram isso e funcionou. Ficaram ali dias sem comer. Então, a primeira coisa que eu tenho como princípio na minha dieta é ter jejum na minha semana. Como que eu faço jejum hoje? Eu vou trazer um vídeo só de jejum depois, tá? Eu faço segunda, terça, hoje, né, que eu já emagreci bastante, mas eu fazia isso todo dia. De segunda a quarta, eu faço 18 horas de jejum. Então, eu paro de comer ali às 5 horas, faço meu último jantar ali às 5 horas e volto a comer meio-dia. Então, eu faço 2 refeições no dia. Refeição do almoço e a refeição da janta, tá? Ah, Gu, você não come nos intervalos, não belisca alguma coisa? Não, e eu vou te explicar o porquê já já. Então, de segunda a quarta-feira, eu faço isso. Quinta, sexta e sábado, eu como 3 vezes. Então, eu tomo um café da manhã, almoço e janto. Tá? Só, sem intervalo, sem comer no meio. Lembra bem disso. De domingo para segunda, ou seja, domingo meio-dia até segunda meio-dia, eu não como nada e faço 24 horas de jejum. Então, uma vez por semana eu faço 24 horas. Uma vez por bimestre, eu faço 32 horas de jejum, que é uma questão particular. Eu tô fazendo, não tô falando para você fazer isso não. Eu faço, tá? Porque eu vou causar um impacto muito forte de autofagia no meu corpo, eu vou causar um impacto muito forte também que autofagia, no caso, renovação celular. Tem toda uma questão espiritual também, que eu coloco algum propósito quando eu faço jejum. Então, você tem mais foco, você consegue melhorar vários aspectos da sua vida. Só nisso, você já vai emagrecer. Só isso. Se você fizer só, você podia fechar o vídeo agora que você já ia emagrecer. Se você só fizer essa rotina de jejum que eu te passei. Segunda a quarta, você não toma café. De quinta a domingo, você faz as 3 refeições. No domingo, você faz uma refeição e vira pra segunda-feira em jejum, tá? 24 horas. Ponto. Simples, fácil de aplicar. Mas quais são os outros princípios que eu sigo? Eu não como carboidrato branco. Então, eu sigo isso da slow carb. Eu na verdade, eu não como nenhum tipo de carboidrato. Eu evito todo tipo de industrializado, que aí eu trago isso da selva também. Então, eu não como, eu evito, né? Tudo que eu tô falando aqui, gente, é uma coisa muito do dia a dia. Então, assim, eu evito, mas também não sou bitolado. Isso é uma diferença que você tem que saber. Eu evito e vivo sem isso. Mas, por exemplo, eu vou no restaurante, eu prefiro pegar proteína. Eu não vou pegar carboidrato. Se eu for no restaurante que só tem massa, eu vou pegar ali, de repente, um nhoque de mandioquinha, alguma coisa assim, que é mais suave, e uma carne. Então, sempre eu vou priorizar proteína. Então, o princípio maior é evitar esses carboidratos. Eu como mais proteína. Então, o meu prato é 80% proteína. Ovos, carnes, principalmente carne vermelha. Carnes gordas, eu como basicamente, na sua maioria, carnes gordas. Então, eu como costela, como gordura, como pernil, como carnes que são gordas. Então, por exemplo, frango, eu como sobrecoxa, eu não vou comer peito de frango, porque peito de frango é a carne seca. Então, sua vida passa a ser mais gostosa também, tá? Gu, mas então você não come arroz e feijão? Eu não como arroz e feijão nunca. Isso aí é uma coisa que eu não como mesmo, porque eu não quero. E nem quando eu tenho meu dia livre, digamos assim, eu como isso, tá? Porque não sei se você já reparou, quando você come essas coisas, você vai começar a reparar quando você começar a fazer essa dieta. Se você segue certinho, come proteína, come gordura, você fica bem. Se você coloca arroz, cara, se você coloca feijão, se você coloca uma coisa dessa, sua energia vai lá pra baixo. Você fica lá. Por quê? Porque o seu corpo tá travando ali a queima de gordura e
começando a queima de açúcar, tá? E aí eu queria explicar isso pra vocês. Por que tudo isso acontece? O nosso corpo, ele tem uma chavinha. E aí essa chavinha, ela vira pra gordura ou pra insulina. Ou seja, pra gordura ou pra açúcar, tá? O seu corpo, ele basicamente escolhe: eu vou queimar gordura ou vou queimar açúcar? A todo momento, pra energia. Se ele queima açúcar, você concorda que toda gordura que você consumiu, ele vai guardar pra depois? Porque o seu corpo é inteligente. Então, o que todas essas dietas fazem, basicamente, é falar pro seu corpo o seguinte: ó, corpo, queima gordura que não tem açúcar de jeito nenhum aqui. E você passa a queimar muita gordura. E foi nessa que eu perdi 20 quilos. Porque você não queima mais açúcar, você queima gordura. Seu corpo usa as gorduras do seu dia a dia pra viver. E aí você não tem mais que contar caloria. Eu não conto mais caloria. Eu não tenho aplicativo de contar caloria. Eu como quanto eu quiser. Eu vou em rodízio de carne. Eu encho o prato assim. E os meus últimos exames, todos perfeitos. Tudo saudável, tudo ótimo. Com exceção de uma coisa, se você for levar em consideração o que é de senso comum, que na minha opinião, aqui é minha opinião, tá? Não faz sentido. Que é a questão do colesterol. Estão saindo vários estudos mostrando que o colesterol não é um vilão. E que, na verdade, o colesterol foi uma, entre aspas, invenção da indústria para vender mais óleo vegetal e vender mais remédio para colesterol. Não sei se você sabia disso, depois dá uma pesquisada, sem querer ser conspiracionista aqui. Eu escolhi na minha vida descartar essa questão do colesterol, porque como eu como mais carne, eu vou ter colesterol alto. Só que ao mesmo tempo que eu tenho colesterol alto, eu tenho inflamação muito baixa. E quem tem artéria entupida, essas coisas, tá com inflamação alta. Então, tudo isso tem que analisar nos seus exames. Eu faço exame, eu busquei médicos e especialistas que têm esse viés para me ajudar. Eu tenho uma vida mais saudável com isso e por isso que eu escolhi viver essa vida com mais gordura. E aí é uma outra coisa também que eu tenho de prática: eu não como açúcar, de jeito nenhum. No máximo, fruta. Uma fruta ou outra, mas fruta tipo assim, morango, berry, coisa do tipo. Eu não como também bebida caloria líquida. Então, milkshake, shakes, whey, suplementos, todas essas coisas eu não tomo, porque são tudo industrializados. E eu sei que falando assim, parecem muitas regras, parece muito complicado de entender e de seguir, mas não é. Eu prometo pra você que não é. Eu vou fazer um outro vídeo, inclusive, exemplificando um pouco mais como é a minha dieta. Eu só tô passando por cima pra vocês entenderem. E se você seguir só o que eu tô passando aqui, que é bem simples, você já vai ter muito resultado. Então vamos resumir basicamente o que eu faço. Eu faço esse esquema de jejum que eu falei pra vocês. Eu faço também, evito todo tipo de carboidrato branco. Eu evito açúcar. 80% do meu prato é carne, então eu como muita carne gordurosa, tá? E eu pratico exercícios todos os dias. Alguns dias eu faço exercícios mais de cardio, outros dias eu faço exercícios de força. Pelo menos 3 vezes na semana eu faço exercícios de força e pelo menos 5 dias na semana eu faço exercícios de cardio. O que eu faço? O que você faz, Gu? Você faz academia? Sim, eu vou na academia 3 vezes na semana. Só que os exercícios de cardio que eu faço são exercícios de força e core, que trabalham cardio, core e todas as suas conexões, as suas ligações. Trabalha a sua postura, trabalha todos os seus tendões, que são os exercícios com kettlebell, que na minha opinião, é a academia de um aparelho só. Com um equipamento, você consegue fazer todo o seu corpo, toda a musculatura do seu corpo, toda a força e preserva a sua saúde e juventude. Galera, esses são hacks preciosíssimos que vai fazer você ser mais magro, mais feliz, mais bonito e, além de tudo, mais forte, mais determinado. Vai te dar mais testosterona, vai te ajudar em tudo. Então eu espero que vocês tenham curtido. Se você perdeu alguma coisa, volta o vídeo, anota tudo. Não tá difícil, tá? É bem simples, como você viu, 20 minutos consegui te passar tudo. Mas claro que eu vou aprofundar um pouco mais nos próximos vídeos. Pra você que quer uma ajuda pra seguir essa rotina, checklist, eu tenho um aplicativo chamado TestoFlow. Não precisa baixar nem nada, é só você acessar o link aqui embaixo, criar uma conta gratuita e você já consegue ter acesso à checklist que você vai fazer diariamente, tá? Tem outras coisas, como tomar sol, ainda vou falar de respiração, vou falar de outras coisas pra você ter uma vida mais saudável. Parece muita coisa, parece loucura, mas não é. Parece extremismo, mas não é. Se você adotar isso como estilo de vida, você vai ter uma vida melhor. Vai por mim. Eu precisava disso e mudou minha vida. Você precisa disso também. Vai mudar a sua vida, tá? Tem a versão paga do TestoFlow, é baratinha, R$29 só, e você consegue ter acesso a várias coisas, como IA, como treinos, como dietas, como tudo no próprio aplicativo. Bem baratinho e super legal. Se você tiver interesse, vai lá. Mas, independente disso, vai no gratuito mesmo que você vai curtir muito. Eu vou trazer um vídeo só pra falar do TestoFlow um dia desses aí. Fechou, galera? Tamo junto e até o próximo vídeo.